Olá, queridos, boa noite, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, é um prazer estarmos juntos aqui. Hoje são 18 de janeiro, estamos na oração da noite, você é muito bem-vindo. Eu quero pedir a você que está chegando, que já comece a compartilhar, deixe teu like e ajude a divulgar a oração e a meditação na Palavra de Deus. Vamos sempre meditar na Palavra de Deus, sobre o que Deus está falando conosco, ao mesmo tempo que nós vamos orar, clamar, interceder. Glória a Deus. Muito bem, eu quero convidar a todos vocês para abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 4. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 4, vou abrir a minha Bíblia aqui. Enquanto você acha a sua Bíblia aí, eu quero te fazer um convite muito especial. Amanhã nós teremos uma rede de casais, um jantar especial com a participação de convidados especiais que farão um stand-up ali na IEJN Alphaville. Fica na Avenida Aruanã, número 120, em Barueri, São Paulo. Eu quero muito a sua presença, porque isso vai ser muito bênção para a sua vida e para a sua casa. Então, fica esse convite para você aí. Você pode, inclusive, convidar um casal. Não tem custo nenhum. O que nós vamos servir lá, na verdade, é gratuito. Então, você pode vir e ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês aqui o que está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, porque aqui diz o seguinte, a partir do verso 1. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não lhe deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando, crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que ouvem, logo vem Satanás e retira as palavras nelas semeadas. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por 1. Muito bem, aqui nós vemos então o Senhor Jesus falando por parábolas e vejam que ele disse o seguinte: a vocês
foi dado conhecer o mistério do reino. Aos de fora, tudo é dito por parábolas. E ele disse que o propósito é, apesar de verem, não vejam, apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. É interessante. Quando eles perguntaram para Jesus a respeito disso, Jesus perguntou para eles: vocês não entendem esta parábola? Vejam aqui. Como então compreenderão todas as outras? O Senhor estava dizendo: ei, vocês não estão entendendo esta parábola? Como se aquilo ali fosse uma coisa simples que eles deveriam entender. E quando ele diz que a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre os terreno pedregoso, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra. Ele compara pessoas a uma terra, e algumas dessas pessoas são como a beira do caminho, outras são como terreno pedregoso, outras pessoas são como um espinheiro, e outras pessoas são terra boa. Todos nós, a Bíblia diz que fomos feitos por Deus. E a palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, se eles pensassem um pouquinho, eles iam entender que essa terra que o Senhor Jesus estava falando, estava se referindo a pessoas. E o que estava sendo semeado era a palavra de Deus. Então ele explicou o que significava aquelas pessoas que são semelhantes à beira do caminho. Ele disse que essas pessoas, elas recebem a palavra, mas Satanás vem e tira delas. Logo vem Satanás e tira delas. E aqui eu queria falar uma coisa. Talvez você se pergunte como que Satanás consegue tirar a palavra que foi semeada por meio dos seus agentes. Satanás tem os seus agentes e ele usa então como seus agentes pessoas. Por exemplo, vem com conversa negativa, vem com incredulidade. Essas pessoas são agentes de Satanás, porque você ouve uma palavra e nessa palavra você aprende que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e assim vai. Mas de repente vem alguém e começa a semear incredulidade, negativismo no teu coração. E o que ele faz? Ele está querendo roubar a palavra. Para quê? Para que você não fique, para que você não retenha aquela palavra. Quando aqui diz que o diabo rouba a palavra, é porque ele consegue, por meio das suas artimanhas, fazer com que as pessoas não retenham aquela palavra. E isso é uma coisa muito séria. A gente tem que cuidar para que os agentes do diabo não venham arrancar a semente da palavra que foi semeada na nossa vida. Você tem uma semente, por exemplo, você recebe uma semente, uma palavra profética, é uma semente. Aí vem uma pessoa negativa, crítica, vem zombando, falando que isso é besteira, que não vai acontecer. E se você não reter essa palavra vai ser roubada. E logo você esquece e não lembra mais. Por isso, ele vai falando aqui a respeito das pessoas que são semelhantes ao terreno pedregoso, que elas recebem a palavra com alegria, mas são pessoas que não têm raiz. São aquelas pessoas que nunca se firmam em nada. Tudo na sua vida é muito passageiro. Ela, por exemplo, começa num trabalho, daqui a pouquinho ela pede demissão, pede para sair. Ela começa a fazer um cursinho, no meio do cursinho ela desiste e não faz mais. Ela começa uma faculdade e daqui a pouquinho ela desiste e não faz mais. São pessoas que não têm raiz em si mesmos.
Então, quando recebem a palavra, elas até recebem com alegria, mas acontece por não terem raiz em si mesmas, essa semente, ela acaba sendo arrancada. Quando vem, diz aqui Jesus, quando vem uma tribulação, uma perseguição, logo abandonam a palavra. E os espinhos são aqueles que estão tão preocupados com as coisas dessa vida que sufocam a palavra. Eles receberam, mas eles vão sufocando e matando a palavra. Por quê? Porque o seu coração está em outro lugar, o seu foco está em outras coisas. Por isso é importante que a gente faça uma reflexão. Que tipo de terra sou eu? Que tipo de solo é a minha vida? Pare para pensar. A palavra de Deus aqui está fazendo um alerta, mas está garantindo que a boa terra, ela vai reter a palavra e a palavra vai produzir. Você precisa reter a palavra. Retenha a palavra que tem sido liberada, porque aí você com certeza vai ter frutos. Vamos orar e vamos falar com Deus? Deixa teu like aí, já compartilha com teus amigos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse dia de vida, eu te agradeço, te louvo, te bendigo. Eu oro por cada pessoa que está aqui nesta noite conosco e eu já repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora todo câncer, sarcomas, melanomas, carcinomas. Eu quero orar aqui pela vida do Murilo, filho do irmão Richard, da irmã Rejane. Eu oro, meu Deus, para que haja uma restauração plena, uma cura total na vida deste moço. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade na vida do Murilo. E eu oro, meu Deus, para que o Murilo saia vencedor desta luta, dessa batalha. Também nesse momento, eu repreendo as doenças cardiovasculares, pressão alta, taquicardia, arritmia, palpitação, inchaço no coração. Repreendo também as placas de gordura nas carótidas e nas artérias. E oro agora, meu Deus, para que o Senhor abençoe a cada um que está com esse problema para ser curado nesta hora. Eu repreendo também todas as doenças renais, hepáticas, pancreáticas. Eu oro, meu Deus, por uma cura completa. E também nesse momento eu repreendo as dores lombares, a dor aqui na escápula, pessoas que sentem dor na escápula, sejam livres, pessoas que sentem dormência nos braços, nas mãos, nos dedos, que são oriundos da coluna, seja livre agora. Todo jugo que tem pesado sobre ti seja despedaçado. Eu já cancelo toda sentença maldita, toda seta lançada, toda praga rogada, em nome de Jesus, que caia por terra. Pai querido, estende a tua mão e abençoa teu povo. Eu oro também nesse momento, meu Deus, repreendendo todo espírito de briga dentro do lar, discussão, separação, divórcio. Eu oro por restauração de vidas, restauração de famílias. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Eu peço também, meu Deus, nessa hora, para que o Senhor libere o teu favor sobre aqueles que estão passando por uma luta, aqueles que estão passando pelo desemprego, pelo endividamento, aqueles que estão, Senhor meu Deus, patinando nas suas empresas. Eu peço que o Senhor ajude esses irmãos, restaure a sua vida financeira, abra portas, dê estratégias, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento também aqui pela vida dos pastores, eu oro pelas suas famílias, seus ministérios, sua saúde, as suas finanças. Eu peço a bênção do Senhor sobre os pastores. Eu quero orar agora, meu Deus, sobre o culto de casais no dia de amanhã. Eu peço a bênção do Senhor, estende a tua mão, abençoe esse culto, que seja um culto edificante, e eu oro, meu Deus, para que o Senhor envie teu povo. Estende a tua mão para abençoar, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Também nessa hora nós repreendemos todo levante, toda perseguição, repreendemos as obras da magia, bruxaria, feitiçaria, encantamento. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Repreendo também todo negativismo, todo pessimismo, toda incredulidade, que caia por terra,
todo mal agora, no poderoso e santo nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eu oro para que o Senhor libere sobre o teu povo que está aqui, libere a tua prosperidade. Eu oro para que o Senhor libere a tua paz, a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai querido, pela minha família, minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netinhos. Eu oro pela minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, sobrinhos e cunhados. Eu peço, Senhor meu Deus, sobre toda a minha casa. Abençoa a minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa toda a minha família, assim como a família de cada um que está aqui nesta hora. Eu quero orar aqui pela vida da dona Orvandina, mãe da Cristiane Bittencourt. Eu peço a bênção do Senhor sobre ela. Oro também, querido Deus, para que ela seja curada na bexiga e não seja necessário ela continuar usando ou começar a usar uma bolsa. Eu oro para que o Senhor ajude a ela. Também nesse momento eu oro pelo irmão Helder, oro, Pai querido, pelo irmão Celso, irmã Elaine, pela Empília Nobre, oro pela sua empresa, pela sua representação, oro pelo Moacir Peixoto, oro, meu Pai querido, pelo irmão Ricardo Meirelles e toda a sua casa. Eu oro, meu Deus, também nesse momento, pela vida do irmão Arnildo, do irmão Ivani, o Anderson, seu filho. Peço a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós repreendemos todo tipo de acidente por ar, mar e terra, rodovias, ferrovias, repreendo carros desgovernados, imprudência no trânsito, repreendo também toda a violência, toda a agressão, o sequestro, o assalto, o furto, o roubo, o golpe, o prejuízo, a bala perdida, o homem sanguinário, que caia por terra todo o mal, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, quero aqui deixar mais uma vez, frisar o convite para amanhã. Amanhã temos então a rede de casais, vamos ter um jantarzinho de noite, vai ser uma bênção, é gratuito, você pode ir e vamos ter convidados de fora, vai ser um stand-up e vai ser tremendo. Então, eu quero te convidar para você vir, estar conosco, porque vai ser maravilhoso. Deus te abençoe, uma boa noite para você, Sonhos Proféticos, até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos de volta, querendo Deus. Até lá, Deus te abençoe.